Código de Processo Civil, artigo 485, artigo 522. Capítulo 13. Da sentença e da coisa julgada. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 1. Indeferir a petição inicial. 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. 4. Verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. 8. Homologar a desistência da ação. 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E 10. Nos demais casos prescritos neste Código. Parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quando o inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e quando o inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá, de ofício, da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Parágrafo 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Parágrafo 7º. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Artigo 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Parágrafo 1º. No caso de extinção e razão de litispendência e nos casos dos incisos 1, 4, 6, 7 do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Parágrafo 2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º. Se o autor der causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono de causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. 3. Homologar a. Reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. B. A transação. C. A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá um mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Seção 2. Dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489. São elementos essenciais da sentença: 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 3. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que: 1.
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivo que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização de juros, se for o caso, salvo quando 1. Não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. 2. A apuração do valor devido depender de produção de provas de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, ser-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Parágrafo 2º. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 1. Para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. 2. Por meio de embargos de declaração. Artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produz a hipoteca judiciária. 1. Embora a condenação seja genérica. 2. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório de sentença ou esteja pendente o arresto sobre bem do devedor. 3. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registros imobiliário, independente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Parágrafo 3º. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência
quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Parágrafo 5º. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Seção 3. Da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença: 1. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. Que julgar procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avacá-lo-á. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1. 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. 3. 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em 1. Súmula de Tribunal Superior. 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitivas e de assunção de competência. 4. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Seção 4. Do julgamento das ações relativas a prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Artigo 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito e a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou de existência de culpa ou dolo. Artigo 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha ou se a escolha couber ao réu. Este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se é impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo de multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Artigo 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não admitida. Seção 5 da coisa julgada. Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida, expressa e incidentemente no processo se 1. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. 2.
a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. 3. O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Artigo 504. Não fazem coisa julgada. 1. Os motivos ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 2. A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo 1. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi instituído na sentença. 2. Nos demais casos prescritos em lei. Artigo 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Capítulo 14. Da liquidação da sentença. Artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. 1. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 2. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Parágrafo 1º. Quando na sentença houver uma parte líquida e a outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartado, a liquidação desta. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Parágrafo 4º. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Artigo 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Artigo 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou de sociedade de advogados a que estiver vinculado para, querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir, no que couber, o disposto no livro 1 das partes especial deste Código. Artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recursos, processando-se em autos apartado no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Título 2. Do cumprimento da sentença. Capítulo 1. Disposições gerais. Arquivo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença, 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. 3. Por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 4º. Por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2 e 3,
Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Parágrafo 4º. Se o requerimento a que se alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste Código. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Artigo 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. 4. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos seus sucessores a título singular ou universal. 5. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. 7. A sentença arbitral. 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão de exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante 1. Os tribunais nas causas de competência originária. 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 3. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a quantificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Artigo 518. Artigo 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executados nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Artigo 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença provisória ou definitivo e à liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória.
Capítulo 2. Do cumprimento provisório da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 2. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multas e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se de multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou de alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença que lhe reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que: 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 2. O credor demonstrar situação de necessidade. 3. Pender o agravo do artigo 1042. 4. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acordo proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano ou difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônico os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças de processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. 1. Decisão exequenda. 2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. 3. Procuração outorgadas pelas partes. 4. Decisão de habilitação, se for o caso. 5. Facultativamente outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.